Amém? Glórias a Deus. Fala para quem está ao seu lado. Você está feliz hoje? Você está feliz? Mas está feliz? Sejam todos bem-vindos, pode tomar o seu assento. Hoje, nosso quarto dia de 12, consagrando profeticamente os meses do nosso ano. Quem aqui faz aniversário em abril? Olha, uau, quanta gente, glórias a Deus, que maravilha. Muitos aniversariantes no mês de abril, que alegria. Quem esteve aqui ontem conosco? Amém, amém. Irmãos, ontem estive compartilhando sobre quem somos, né, como igreja, sobre os 3 propósitos que nós temos. Acho que foi o baixo, hein? Caiu o baixo, não. Hoje era baixo profético. Que chuva, hein? Assim como essa chuva cai do céu, assim cairá as bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês neste ano de 2026, amém? Será bênçãos abundantes, transbordantes, em nome de Yeshua HaMashiach, irmãos. Eu sinto em alguma coisa poderosa nesse dia de hoje, ó. Rapaz, será que é porque a gente falou do Charamanaias ontem? Acho que tá rolando, né? Tá rolando, acho que uma movimentação, irmãos. Meu Deus. Uau. Amém. E ontem tive ministrando também, fazendo uma conexão, né, dos nossos propósitos, de quem somos como igreja, conectando com a Paraxá. Quem lembra o nome da Paraxá da semana passada? Vaierri, não é mesmo? E viveu. E vimos então sobre a história. É assim que eu gosto. E vimos então a história, né, de Yaakov, de Yosef, a finalização e a bênção, não é mesmo? Que antecedeu a morte deles. Rian, se puder só aumentar para mim o retorno, porque vocês estão me escutando, eu que não estou me escutando bem, aí eu vou ficar gritando. Ótimo, ótimo, gratidão, Rian. Se puder só mais um pouquinho. E o Senhor cooperava com eles, confirmando a mensagem com os sinais que a acompanhavam. Irmãos, o que é isso? Olha que loucura. Yeshua, o que mudou? O que mudou? Que Yeshua ressuscitou? O que mudou? Porque eles estavam sem confiança, eles estavam sem fé, eles estavam voltando a fazer o que eles faziam antes. O que mudou? Que eles viram Yeshua ascendendo aos céus, e aí mudou? O que aconteceu? A fé deles, naquele momento, talvez estava do mesmo jeito, mas porque eles viram Yeshua ressurreto, com um corpo glorificado, ali eles passaram a confiar um pouquinho mais. E porque talvez confiaram um pouquinho mais, e eles se apegaram, irmãos, nessa palavra que eu nunca tinha reparado. Mas olha só, eles partiram e anunciaram as boas novas em todos os lugares, e o Senhor cooperava com eles. Como que o Senhor estava cooperando com eles? Aonde o Senhor estava cooperando com eles? Aonde? Nos sinais que eram revelados? Mas aonde que o Senhor estava cooperando com eles? À destra do Pai, no mesmo lugar que Ele está hoje. Ou seja, hoje, irmãos, nós podemos agir
da mesma forma e nós temos a mesma cooperação dele. E Yeshua está exatamente no mesmo lugar aonde ele esteve cooperando com os seus discípulos quando estavam anunciando a palavra agora em todos os lugares. Yeshua está hoje exatamente no mesmo lugar cooperando. Você reconhece, será? Que hoje ele é à destra do Pai, ele está cooperando com o que nós estamos fazendo. Só que essa é a chave. Para termos essa cooperação, nós precisamos fazer o que ele nos comissionou a fazer. E para fazer o que ele nos comissionou a fazer, o que nós precisamos é de confiança. Confiança. Entendeu? E o que é confiança? Como você restaura a sua confiança? Como? Como que você pode restaurar a tua confiança? Quando você sabe que você está fazendo o que você deve fazer. É ou não é? Você não fica confiante, você que, por exemplo, você é dentista. Você é chamado a ser um dentista. Você se formou em dentista, você passou anos. Como você foi ganhando confiança? Porque você foi praticando aquilo que você foi chamado para fazer. Não é mesmo? E aí você vai praticando aquilo. Você vai ganhando confiança. Então, irmãos, quero falar uma coisa para vocês. Se hoje a gente só não vive mais isso daqui, é porque talvez a gente está acreditando pouco que nós fomos comissionados para viver isso daqui. E se a gente entender que a gente foi comissionado para viver isso daqui, certamente a gente já pode contar com a cooperação daquele que permanece à destra do Pai. Glórias a Deus. Baruch Hashem. Agora, vamos lá para Mateus 28. Eu ia ler também só o trechinho, mas vou fazer questão de ler inteiro. Depois do Shabat, ao raiar do domingo, que dia é hoje? Domingo. Miriam de Magdala e a outra Miriam foram ver o sepulcro. Repentinamente aconteceu um forte terremoto, porque um anjo de Adonai desceu do céu. Rolou a pedra e se assentou sobre ela. A sua aparência era como um raio e suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas ficaram tão horrorizados por causa dele que tremiam e ficaram como mortos. Eu imagino tipo o Chaves travando, né? Mas o anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Yeshua, executado na estaca. Ele não está aqui porque foi ressuscitado como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos Talmidim: ele foi ressuscitado dentre os mortos e vai a Galil à frente de vocês. Lá vocês o verão. Agora eu já lhes disse. Elas saíram rapidamente do túmulo, amedrontadas e cheias de alegria. Correram para dar notícia aos Talmidim. De repente, Yeshua as encontrou e disse: Shalom. Fala para quem está ao seu lado: Shalom. As mulheres se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés, se prostraram diante dele. Então Yeshua lhes disse: não tenham medo, vão e digam aos meus irmãos para ir a Galil e eles me verão ali. Enquanto elas estavam a caminho, alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais Kohanim tudo o que havia acontecido. Eles se encontraram com os anciões. Depois de discutir o assunto, deram aos soldados uma considerável soma de dinheiro e lhes disseram: digam às pessoas, os talmidins dele vieram durante a noite e levaram o corpo. Enquanto estávamos dormindo, se o governador ouvir sobre o acontecido, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Os soldados pegaram o dinheiro e fizeram como lhes fora ordenado, e este boato foi espalhado entre os habitantes de Judá até os dias de hoje. Fala para quem está ao seu lado: até os dias de hoje.
Então os 11 Talmidim foram para o monte na Galil, indicado por Yeshua. Quando eles o viram, prostraram-se diante dele, mas alguns hesitaram. E Yeshua se aproximou deles e falou-lhes dizendo: toda autoridade no céu e na terra me foi dada a mim. Portanto, vão e façam Talmidim entre pessoas de todas as nações, imergindo-os na realidade do Pai, do Filho e do Ruach HaKodesh, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E lembrem-se, estarei sempre com vocês até o fim da era. Glórias a Deus. Baruch Hashem. Vocês entenderam? Irmãos, olha que impressionante. Nós temos 2 evangelhos, nós temos a mesma história, mas nós temos 2 visões sendo construídas, duas narrativas sendo construídas sobre a mesma história de Yeshua e a sua ressurreição. Ou seja, enquanto existiu um povo que viu e acreditou e sabe a verdade, existiu sobre a mesma história um povo que acreditou em uma narrativa contada, distorcendo a realidade. Olha como a visão é importante, ao ponto de que até os dias de hoje, existem homens que morrem por esta verdade, e ao mesmo ponto, até os dias de hoje, existem homens que matam por esta mesma realidade. Vocês estão entendendo? Foi contado 2 histórias aqui. Para uns, o que de fato aconteceu. Eles viram, contemplaram diante dos seus olhos, e o Senhor nos comissiona a contar essa história até os dias de hoje. Ele, assentado nas regiões celestiais, nos auxiliam a contar essa história. E por que que nós precisamos do auxílio dele? Porque em contrapartida, existe outros homens que ouviram uma outra história, de que na verdade os discípulos foram lá e ele não ressuscitou. Eles roubaram o corpo de Yeshua, e ele deve estar enterrado até hoje em algum lugar. E por conta disso, matam e perseguem. E por conta disso que nós precisamos proclamar as boas novas. E é por isso que nós precisamos apresentar a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Apresentar que caminho é esse, irmãos? Yeshua. Que verdade é essa? A de Yeshua. E que vida é essa? De que ele está vivo, Yeshua. Vocês estão entendendo? Irmãos, é a mesma história, por visões diferentes, por perspectivas diferentes. Quantas gerações não passaram desde esse dia até hoje? Quantas gerações? As 2 narrativas continuam sendo contadas. Vocês estão entendendo? As 2 narrativas continuam sendo contadas. Só que nós estamos do lado em que nós conhecemos de fato, e ele nos auxilia a contar essa narrativa. Nós contamos com o auxílio daquele que está à destra do Pai. Baruch Hashem, glórias a Deus. Agora, Efésios 2:6. Eu já vou terminar, mas fique tranquilo, você vai ficar alguns dias sem me ouvir pregar. Então, me dá essa colher de chá. Efésios 6 diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa de seus pecados e atos de desobediência. Andavam de acordo com o Olam Hazé e obedeciam ao líder dos poderes do ar, que ainda atua entre os desobedientes. Na verdade, todos nós vivíamos desse jeito,
seguindo as paixões da velha natureza e obedecendo aos desejos da antiga natureza e dos pensamentos. Em nossa condição natural, estávamos destinados à ira de Deus como todas as outras pessoas. Contudo, Deus é tão rico em misericórdia e nos ama com um amor tão imenso que mesmo quando estávamos mortos por causa de nossos atos de desobediência, Ele nos trouxe à vida com o Messias. É por meio da graça que vocês foram libertados. Isto é, Deus nos ressuscitou com o Messias Yeshua e nos fez sentar com Ele no céu, com o intuito de demonstrar nas eras futuras quão infinitamente rica é a sua graça, quão grande é a sua bondade para conosco, que estamos unidos ao Messias Yeshua, porque vocês foram libertados pela graça, por meio da confiança, e mesmo esta não é a sua realização, mas um presente de Deus. Vocês não foram libertados por suas ações, portanto não têm de que se gloriar, porque somos feitos por Deus, criados em união com o Messias Yeshua, para a vida de boas ações, já preparadas por Deus para serem realizadas por nós. Irmãos, parece muito complexo, parece ou não parece? Mas não é, parece complexo demais isso daqui, mas não é. Por meio de Yeshua, irmãos, por meio da obra de Yeshua naquela cruz, e que aquela obra, irmãos, Ele não realizou pelos nossos feitos, mas porque realizou, independente dos nossos feitos, nos deu acesso, irmãos, à graça, nos deu acesso a poder acessar a graça. Vocês estão entendendo? Por meio daquela obra, nos deu acesso para que pudéssemos acessar a graça. Ou seja, a obra não foi feita pelos nossos méritos, mas não confundam, ok? Então Ele não fez olhando para se nós iríamos valorizar ou não, se iríamos ser bons ou não, se iríamos realizar boas obras ou não, se iríamos ter confiança ou não, ok? Isso precisa ficar muito claro, ok? Porém, a salvação, irmãos, ok? Nós obtemos por meio da obra. Vocês estão entendendo? Por meio da obra temos acesso, ok? Mas para que obtemos a salvação e não para que obtemos a ação de Yeshua. Vocês estão conseguindo entender? A ação de Yeshua foi independente das nossas ações, mas podermos acessar a salvação, aí sim é por meio das nossas ações. Vocês estão entendendo? Eu sei que muitos, uma vez salvo, sempre salvo. Não, irmãos, não. Temos acesso, irmãos, temos acesso. É independente, nós não precisamos aguardar outra coisa para ter acesso, ok? Mas para obter a salvação, aí sim está associada às nossas ações. E aqui ele refere-se aos bons feitos, às boas ações. E essas ações, irmãos, elas são geradas por meio do quê? Como que elas são geradas, as boas ações? Como que nós desempenhamos elas? Por escolha, entendeu? Por entendimento, por compreensão. A palavra do Senhor, ela revela a nós, ela sonda em nós. A palavra de Deus é como se fosse um filtro, onde tudo que no mundo nós vivemos e que talvez nós temos a facilidade de nos associar com a cultura do mundo e talvez ter dúvida se isso é certo, se isso é errado. Entende? O princípio do Tikkun Olam, que é fazer o mundo melhor,
ele não parte do nada, ele parte de um lugar, de alguém que tem a compreensão da palavra, e porque tem a compreensão da lei, consegue discernir o que é certo do que é errado, o que é bom do que é mal. Baruch Hashem? Então, para mim, eu não sei para vocês, mas é mais magnífico ainda quando nós abrimos a Brit Hadashah e nós vemos que nunca esteve desassociado graça da palavra, nunca esteve desassociado. É por meio dela, irmãos, que nós conseguimos alcançar a salvação, que nos foi dado o poder de graça. É muito louco isso, gente. É muito louco. Para mim, assim, a cabeça falta explodir. Porque para podermos ter acesso, não nos foi, nada foi por conta de si merecemos. E aí ele continua. Por isso, lembrem-se de seu estado anterior. Vocês, gentios por nascimento. Tem algum gentio aqui por nascimento? Chamados incircuncisão, por aqueles que apenas por meio da operação da carne são chamados circuncisão. Naquele tempo não tinham o Messias, estavam alienados na vida nacional de Israel, eram estrangeiros às alianças que incorporavam a promessa de Deus. Estavam neste mundo sem esperança e sem Deus. Agora, porém, vocês que estavam longe foram aproximados por meio do derramamento do sangue do Messias. Glórias a Deus. Porque Ele mesmo é a nossa Shalom, de nós fez um só e derrubou a mitzvah. A matzah, que está associado ao pão que nos dividia, destruindo em seu corpo a inimizade gerada pela Torá, com seus mandamentos estabelecidos na forma de ordenança. Ele os fez a fim de criar dois dos grupos, uma nova humanidade em união consigo mesmo, e dessa forma trazer Shalom e reconciliá-la com Deus em um único corpo. Grave isso, em um único corpo, ao ser executado na estaca como um criminoso, matando deste modo essa inimizade em si mesmo. Também ao vir anunciou as boas novas de Shalom a vocês que estavam longe e de Shalom aos que estavam perto. Notícias de que por intermédio todos nós temos acesso em um Espírito ao Pai. Portanto, vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, ao contrário, são concidadãos do povo de Deus e membros da família divina. Vocês têm edificado sobre o fundamento dos emissários e dos profetas, do qual a pedra principal é Yeshua, o próprio Messias. Baruch Hashem. Irmãos, eu fiz questão de vir até aqui, porque nós estamos na porção, na Parashá, onde nós vemos uma família com 70 pessoas, ok? E daqui a pouco vai sair 70 nações. E é nesse lugar que nós estamos incluídos, irmãos. Porém, a família de 70 que entra, também nós já estávamos incluídos. Ali tinha 2 mestiços, ok? Os filhos de Yosef, Efraim e Manassés, que eram egípcios. Glórias a Deus. Ou seja, a palavra do Senhor, irmãos, houve um tempo em que a Midrash, ela conta que Adonai, ele vem para vários povos e ele pergunta: vocês querem receber a Torá, os mandamentos? E estes povos, eles dizem assim:
Mas o que são os mandamentos? E o Senhor diz: não terá outros deuses. E esses povos, que eram povos idólatras, diziam: não tem como a gente aceitar isso, porque nós adoramos vários deuses. Depois o Senhor ia para outros povos e dizia: vocês aceitam receber a Torá e os mandamentos? E eles perguntavam: mas o que é cumprir os mandamentos? E ele dizia: não adulterarás, não cobiçarás a mulher do seu próximo. E eles diziam: não, mas nós somos uma nação que tem muitas mulheres, então nós não queremos receber. E assim ele fez com vários povos, e estes povos eles rejeitavam, porque eles não queriam abrir mão do seu estilo de vida. Mas teve um povo que aceitou. Este povo falou: nós queremos viver, nós aceitamos a palavra na totalidade. Entendeu? Então, os hebreus eles recebem, mas a palavra do Senhor, desde o início, se nós formos observar essa midrashim, então foi vontade do Eterno, sempre que a palavra do Senhor fosse para todos. Glórias a Deus. E por Yeshua, irmãos, se Yeshua viesse somente para nós, gentios, ou se viesse somente para judeus, ele estaria indo contra a própria palavra, ok? Mas aqui nós vemos, ele veio para todos. Baruch Hashem. Então, nossa missão, ela contempla alcançar, levar a palavra da raiz a toda criatura. Fala para quem está ao seu lado: a toda criatura, ok? Até para as criaturas mais difíceis. Sabe aquelas criaturas mais teimosas? Aquelas criaturas que provam a sua fé. A toda criatura. E a visão, eu já li também, a visão está aqui em cima de Efésios, mas a visão assim como a missão não teria como ser uma missão que não fosse bíblica, que não estivesse alinhada aos ídis, a visão também não poderia ser uma outra visão, senão a visão, irmãos, que todo cristão, que todo evangélico, que todo neomessiânico, que todo homem de Deus um dia sonha, que é o quê? As bodas do Cordeiro, reinar com Yeshua. Que melhor visão, que visão mais grandiosa poderíamos escrever ou criar, senão esta visão, ok? Então trabalhamos para o cumprimento dessa visão. Então a nossa visão fala de um futuro, e que outro futuro, senão o dia em que reinarmos com Yeshua. Até lá, que continuemos gerando filhos e mais filhos, obedientes, verdadeiros e perseverantes. Este é definitivamente o legado da palavra na raiz. Baruch Hashem, glórias a Deus, amém. Então, que você hoje possa... Gleice, seja bem-vinda, voltou de viagem também, amém, glórias a Deus. Então, que você possa, irmão, sair daqui hoje anotando, buscando mais clareza. Qual a sua missão? Qual a sua missão? Enquanto você viver nessa terra, nesse tempo que o Senhor lhe confiou, qual será a sua missão? Qual a sua visão? De curto, de médio e de longo prazo. Eu prefiro começar pela de longo prazo, entendeu? Foca na de longo prazo e aí você vem puxando ela, Como que eu realizo ela? Eu vou precisar ter algumas visões, alguns passos aqui no meio do caminho. Glórias a Deus, Baruch Hashem. Então, como igreja, irmãos, nós não temos uma visão pequena, não é mesmo? Uma visão passageira, uma visão que amanhã vai vir um novo modismo, não é mesmo? Uma nova moda evangélica, gospel, e a gente vai, agora vamos então, mudar a nossa visão. Não, irmãos, nossa visão está alinhada com aonde de fato os nossos olhos devem estar, na eternidade, em reinar com o Mashiach. Glórias a Deus. Vamos consagrar então o mês de abril. Vamos lá? Queria convidar você a ficar de pé. Eu vou orar, vou consagrar. Depois eu queria pedir o óleo, se o Romo puder pegar o óleo. E hoje eu quero ungir vocês também.
A Ianca consegue? Será que a gente consegue o louvor? A gente vai terminar com a Ludmilla hoje. Gratidão. Amém. Mês de abril é o mês de abrir, de portas abertas. Quem aqui deseja portas abertas em abril? Vou subir aqui que eu tô muito baixinho. Amém? Será o melhor mês de abril da sua vida e será assim sucessivamente. Amém? Mês de abril é o mês de Pêssah, é o mês que marca, irmãos, a libertação, ok? Então, é um mês de liberdade. E quem é livre, o que faz? Alguém que estava preso e agora está livre, o que ele faz? Ele volta a sonhar, não é mesmo? Então é um bom mês para você estar atento a ideias, a inspirações criativas, ok? A sonhar mais alto, a talvez dar passos mais ousados, com mais confiança, amém? Jeff, quem que está na escala de oração? É a Joy? Vem, Joy. Então vem orar aqui pelo mês de abril e depois eu vou ungir. Alguém aqui já tem planos para o mês de abril? Tem planos já? Amém. Eu te encorajo também a, no resumo que você está fazendo, coloca lá em abril, até abril, eu quero ver isto realizado. Faça, irmãos, provas de Deus, sabe? A palavra de Deus nos encoraja a fazer prova de Deus. Aquele que é fiel, faça prova de Deus, ok? Fazer prova de Deus não é desafiar Deus, não é você você não está agindo em rebelião, se tu és Deus, não, mas fazer prova de Deus é dar margem, é dar abertura para Deus fazer o que talvez só Ele pode fazer, entendeu? Então, poxa Deus, estou aqui, eu estou em dias com o Senhor, se o Senhor é comigo nisso, se essa ideia que o Senhor está me dando, vem de Ti mesmo, me dá um sinal até tal dia, isso é fazer prova de Deus, entendeu? Você se desafiar a ver coisas que talvez fuja ao padrão, fuja ao natural, isso é fazer prova de Deus, amém? Vai lá, Joy, pode orar. Amém, vamos consagrar o mês de abril. Senhor, nós colocamos diante de Ti esse mês, Deus, que assim como o nosso pastor acabou de ministrar, é um mês em que nós como igreja estaremos celebrando o Pêssah, Pai. Assim nós Te pedimos, Senhor, que céus estejam abertos e assim como os céus se abriram, que mar também possa abrir diante de nós, Senhor. Que nós possamos adentrar em lugares, que nós possamos ter sonhos altos e que nós possamos conquistar objetivos em abril. Senhor, nós oramos pelo nosso caderno de Deus, Senhor, por aqueles planos, metas, sonhos e desejos. Nós Te pedimos que em abril essas metas já possam começar a serem realizadas. Senhor, nós oramos para que de fato abril seja um mês de portas abertas, Senhor. Nós oramos por contrato, por negócio sendo fechado em abril. Nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa liberar sobre essa igreja uma unção especial no mês de abril, Senhor. Nós oramos para que nós possamos desde já em abril, começar a gerar no nosso coração um coração grato, Senhor. Que nós possamos começar em fé já Te agradecer por aquilo que o Senhor irá fazer, irá realizar nas nossas vidas no mês de abril, Senhor. Nós Te pedimos também, Pai, que nesse tempo nós possamos ver nossas células crescendo, nós possamos ver essa igreja linda no Ceder, Pai, que nós possamos ver novos membros sendo trazidos para esse lugar, novas pessoas tendo encontros contigo em abril, Senhor, pessoas sendo libertas de cativeiros mentais. Nós oramos que abril seja um mês, Senhor, onde nós iremos provar do milagre e da provisão do Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Vocês podem subindo aqui pelo altar, eu vou ungir vocês, para que vocês tenham
a fé fortalecida e uma confiança elevada, para que em 2026 vocês possam cumprir o chamado sobre a sua vida, que vocês possam em 2026 alcançar vidas, alcançar o perdido, resgatar aquele que estava distante, em nome de Yeshua HaMashiach. Só quem recebeu essa unção, levanta as suas mãos o mais alto que você pode. Senhor, eu declaro, meu Deus, que a fé, a confiança, a esperança de cada homem, Senhor, que recebeu essa marca, que recebeu esse óleo, Senhor, sobre a sua cabeça, meu Pai, seja uma marca que percorrerá ao longo de todo 2026 da vida deles, meu Pai. Eu peço, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, que eles possam se mover em um novo nível, em uma nova frequência de fé e de confiança, Senhor, que as coisas que o abalavam, que as coisas, Senhor, que os amedrontavam e que se colocavam, Senhor, diante
diante deles e fazia com que eles retrocedessem. Eu declaro agora em nome de Yeshua HaMashiach, eles não mais se amedrontarão, eles não mais se paralisarão, mas o contrário, Senhor, a mesma unção que estava sobre Judá, a mesma confiança, a mesma determinação, meu Pai, que esteja sobre os teus filhos, em nome de Yeshua HaMashiach, e que este seja um ano, Senhor, de adentrar em novos espaços, em novos lugares, em novos territórios. Eu declaro em nome de Yeshua HaMashiach, o Senhor brilhando a tua luz, meu Pai, aonde eles pisarem a planta dos teus pés. Eu peço, Senhor, realidades sendo transformadas. Eu declaro em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, uma unção nova e fresca, Senhor, que os acompanharão por todo o ano de 2026, meu Pai, e que eles verão, Senhor, vidas e mais vidas, Senhor, sendo alcançadas através do testemunho que virá, através da confiança e da fé dos teus filhos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Glórias a Deus, glórias a Deus. Queridos, amanhã estaremos aqui no mesmo lugar, porém amanhã é 19h30, ok? Sempre o culto durante a semana, 19h30, por conta do trabalho, trânsito, enfim, rotina. E durante o final de semana, 18 horas, do sábado e domingo, 18 horas. Glórias a Deus. Levante suas mãos, quero liberar Abraham. Ivaer Adonai Ishmirecha, Yaer Adonai Panavelecha Virunecha, Isar Adonai Panavelecha Vayashem Liha Shalom. Que Adonai os abençoe e guarde. Que Adonai faça a sua face resplandecer sobre você e mostre a você o seu favor. Que Adonai levante a sua face na sua direção e lhes dê o Shalom. Shalom, shalom, igreja, que vocês sejam abençoados, cresçam em graça, em sabedoria, em riqueza nesses dias, e na minha ausência que vocês continuem prosperando, em nome de Yeshua HaMashiach. Não virá nenhuma seta e nenhuma arma forjada na direção de vocês. Vocês estarão cobertos e guardados debaixo do shalom do Senhor, debaixo das asas do Senhor. Seguirei orando, consagrando a vida de vocês. Vocês se mantenham neste mesmo lugar, e dia 16 nos vemos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Glórias a Deus. Vão em paz, vão no shalom.